Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo do santuário. Nós continuamos com a nossa série. Estamos estudando os elementos, os símbolos dos móveis, né, dos compartimentos do santuário conectados com a história de Israel. É uma conexão onde a gente utiliza dos elementos que já estudamos, né, as festas, as colheitas, as estações, para que possamos fazer uma leitura um pouco diferente e também aprofundada no que diz respeito ao propósito de Deus ao conduzir o povo de Israel, né? A maneira de recapitulação, muito bem rápido aqui, nós vamos apresentar a recapitulação e nós vamos depois finalizar o material que já foi postado no nosso grupo. Para quem recebe, né, o PDF, são 4 slides do estudo anterior, parte 1, né, apenas didático, e hoje nós estudaremos a parte 2, ok? No que diz respeito aos elementos, os símbolos do lugar santíssimo. E para isso, porque nós abriremos muito a Bíblia, né, como sempre, é uma classe bíblica online, nós vamos pedir a presença do Espírito Santo para conduzir nossos estudos. Por favor, irmã Marisa. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Senhor, grande é, Senhor, digno de toda honra e toda glória. Nós te louvamos por isso, Senhor. Agradecemos também, Senhor, o dom da vida, o teu amor e a tua misericórdia para conosco. Neste momento, Senhor, vamos estudar a tua palavra. Venha nos iluminar, venha nos encher do teu amor, venha também, Senhor, nos dar entendimento. E mais importante, Senhor, nos dê força, nos dê capacidade para colocarmos em prática na nossa vida tudo que nós aprendemos aqui. Amém. Ilumina o Diogo. Também, Senhor, abrace a todos nós e as nossas famílias. Ajude-nos, Senhor, que possamos estar a cada dia mais perto de Ti, que possamos entender as maravilhas que é a história do santuário que nos remete a Jesus, que é o nosso Salvador e Redentor. Ser conosco neste momento é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Muito bem. Então, na semana passada, nós vimos que Deus fez uma promessa a Abraão, né? Ali foi a semente do que seria o povo de Israel. É, esse povo passou pelo cativeiro, né? Pela escravidão no Egito, certo? Deus instaurou a Páscoa, né? O cordeirinho salvou. Então, ali, por ação miraculosa, mão poderosa de Deus, eles saíram do Egito. Eles foram batizados no Mar Vermelho. Nós abordamos essa questão, né? Em que momento de fato eles se tornaram livres, ou quando eles deixaram a escravidão, ou quando viram os seus inimigos sendo mortos. E nós vimos de que são coisas diferentes e um evento complementa outro, né? Eles se sentiram realmente livres de ameaça quando viram os seus inimigos mortos no Mar Vermelho. E por terem passado por uma situação de ameaça de morte, eles sepultaram ali suas angústias, medos e tudo que poderia deixar o Egito e o seu legado para trás, né? Então ali houve uma primeira colheita, umas primícias, correto? O deserto logo ali já estava ao lado deles e eles foram alimentados, sustentados pelo maná, o pão do céu, o pão dos anjos, né? Conectado com a festa dos pães ázimos, e a coluna de fogo acompanhava eles por onde eles caminhavam, a coluna de nuvem e uma coluna de fogo à noite, conectado com a festa do Pentecostes, ok? Então, vamos falar hoje, para terminar, o que deveria ter sido apresentado semana passada, mas não tem problema nenhum não ter sido apresentado, nós apresentaremos agora o que seria o evento ou elemento, né, ou algo da história do povo de Israel que se conecta com o altar do incenso, o último móvel do lugar santo, ok? Aqui uma pergunta muito provocativa, né? Eles já tinham pão, tinham o guia através da luz da coluna de fogo. Porém, eles estavam deixando para trás uma mentalidade de escravos, né? Tendências,
E eles eram como nós, seres humanos pecadores. Então a pergunta que nós lançamos aqui: o que sustentava o povo quando ele pecava no deserto? E a resposta está ali à direita. Deus escolheu a figura humana para ser representado através desse homem como seu mensageiro, Moisés. Ok? Então Moisés representava não só a liderança política, mas também a liderança religiosa. Ele era o intercessor, ele era o mediador, ele era o interlocutor entre Deus e o povo. Quando, por diversas vezes vocês vão se lembrar na história da Bíblia, Moisés intercedeu, ele orou e pediu misericórdia pelo povo, porque Deus poderia ter manifestado mais ira ou consequências das suas decisões soberanas, porém o seu servo intercedeu, pediu misericórdia e ele foi atendido, foi ouvido, ok? Então, é claro que Moisés não era livre de pecado e de falhas, mas ele apenas representava a quem de fato libertaria a humanidade, não só o povo de Israel, do Egito, né, e da Babilônia nos últimos dias. Estamos falando de Jesus. E vocês se lembram, né? Todas as semelhanças que Moisés tem com Jesus. Por isso, nós vamos ler aqui, em 1 João capítulo 2, versículo 1, o que diz o profeta João. Ele diz: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado, para quem o Pai, Jesus Cristo, para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Esse era Moisés para o povo, assim como Jesus é o nosso advogado. Quem advogava pelos pecados do povo era Moisés. Mas mesmo assim, Deus tomava suas decisões soberanas, ok? Então, um outro detalhe, vejam o que está escrito aqui em Êxodo 32, 31 e 32. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: Ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Esse aqui é apenas um exemplo de vários, onde ele pede perdão em nome, né, do povo, se colocando no lugar dele e trazendo elementos para convencer, entre aspas, se existe esse termo, né, a um Deus que estava iniciando uma jornada de relacionamento com esse povo, né? Se não, risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. É tão comovedor essa atitude de Moisés, né, que ele daria a sua própria vida. Por isso também ele, nesse aspecto, representa Jesus, que deu de fato sua vida. Moisés, ele se propôs, mas ele não executou essa promessa de colocar a sua vida, né, em lugar dos israelitas, mas ele estava disposto a fazer isso. Então, uma característica que assemelha a Moisés com Jesus, né? Então, Moisés é figura de quem de fato seria Jesus, e nós vimos, né, as semelhanças no estudo passado, quando nós estávamos estudando a Páscoa. Faraó se assemelha com Satanás, Moisés foi protegido no Egito, Jesus foi protegido no Egito quando ele fugiu por causa do decreto de Herodes, né? Moisés foi chamado para retirar o povo da escravidão. Jesus veio e chamou o povo da escravidão do pecado para a salvação através da graça, né? O Cordeiro eh, foi escolhido, e aí tem várias lições no santuário para demonstrar a questão do perdão dos pecados. E Jesus é o verdadeiro Cordeiro. Então, nós falamos sobre o número de dias que Jesus passou no deserto, corresponde ao número de anos que Moisés passou no deserto para se preparar para essa grande função, né? A, o monte do Sinai conectado com o monte das oliveiras, o monte das parábolas, né? A glória deles quando se encontraram diante da presença do Pai. Enfim, estou só trazendo algumas aqui que estamos lembrando, mas está aqui no registro, né?
para ficar, já está no material, já está com vocês, para ficar bem claro quem de fato era o personagem principal dessa história. Era aquele que de fato libertaria não só Israel, mas sim o mundo inteiro da escravidão do pecado, ok? Então, Ellen White diz, né? Jesus estava vestido com trajes sacerdotais. Ele olhou compassivamente para os remanescentes. Levantou então as mãos e, com voz de profunda compaixão, exclamou: Meu sangue, Pai, meu sangue, meu sangue. Mais uma atitude comovedora, desta vez de Cristo, lembrando ao Pai que tenha misericórdia e perdoe os nossos pecados, porque esses pecados já foram pagos na cruz do Calvário, né? O sangue dele é a maior lembrança do amor que tanto o Pai quanto o Filho tiveram por nós, ok? Então, já colocando aqui que evento, o que pessoa, o que atitude representa o altar da intercessão, porque o incenso representava a intercessão, né? Que subia como aroma suave para os céus, as orações, os pedidos, as preces de Moisés pelo povo representam esse imóvel, ok? Então, nós temos a figura humana, assim como Jesus se tornou homem, né? Se encarnou para ilustrar a simbologia e as lições da salvação colocadas no altar de incenso, ok? Então, com isso, nós terminamos o que seriam os móveis e os eventos, tanto do átrio quanto do lugar santo, tá bom? Então, nós vamos agora falar. Creio que deixei de compartilhar minha tela. Eu vou compartilhar o estudo, o de hoje, que seriam os elementos do lugar santíssimo, tá bom? Vocês estão vendo minha tela? Estamos, perfeito. Ok, obrigado. Então, agora nós veremos a segunda parte, que seria os elementos do lugar santíssimo, tá bom? Então, o primeiro slide, só para relembrar o que acabamos de ver, tá bom? Nada novo aqui. Então, aqui nós vamos trazer uma espécie de introdução dizendo o seguinte: depois do Mar Vermelho, ocorreu uma primeira apresentação de um grupo liberto, né? Pela liberdade que a gente já explicou. Essa foi uma primeira colheita, tá bom? Uma colheita inicial que ocorreu no momento do batismo do povo de Israel. Então, Deus vai fazer algo miraculoso agora e ele vai preparar o povo para uma segunda e maior colheita em número, tá bom? Em número de pessoas. Então, ele vai conduzir na sequência do Mar Vermelho o povo para um local onde eles vão se encontrar em preparação com o ambiente do lugar santíssimo e todas as lições da salvação e da preparação para esse povo no que diz respeito à expiação dos pecados, porque ali estariam entrando num lugar, nas lições do lugar santíssimo, tá bom? Então, aí a gente poderia lançar uma pergunta, né? A partir de qual momento eles se tornaram propriedade particular de Deus? Quando eles saíram do Egito por ocasião das 10 pragas, quando eles foram batizados no Mar Vermelho, qual evento define o início de um relacionamento mais próximo entre o povo e Deus, né? A partir de qual momento ocorre algo assombroso com a história do povo no aspecto de prepará-los para uma segunda colheita? Ou a partir de que momento ocorre, já eu vou utilizar uma palavra muito conhecida por vocês, né? Uma aliança ou um pacto entre Deus e o povo. E ali Deus os conduziu para um local e Ellen White vai comentar a respeito para nos dar a resposta a essas perguntas, tá bom? Ela diz o seguinte no livro Patriarcas e Profetas, na página 303. Logo depois de se acamparem no Sinai, Moisés foi chamado à montanha a encontrar-se com Deus. Sozinho subiu a íngreme e áspera vereda.
e aproximou-se da nuvem que assinalava o lugar da presença de Jeová. Israel ia ser agora tomado em uma relação íntima e peculiar para com o Altíssimo, sendo incorporado como uma igreja e nação sobre o seu governo, o governo de Deus. Muito claro, né? Muito direto e muito profundo. A Páscoa e a Pia, nos eventos saída do Egito e batismo no Mar Vermelho, ficaram para trás. Estamos falando de um processo. Lembram-se da palavra? A salvação não é um evento, é um processo. O povo de Israel está passando por eventos que estão pulindo e preparando eles para uma bênção que eles adquiririam, que seria a terra da promessa. Eles não estavam prontos para usufruir dessas bênçãos. Deus queria transformar o seu ser para que eles pudessem ser luz e a bênção consequente seria usufruir da leite que manava leite e mel, né? Então, vejam que interessante, o termo que é utilizado, eles seriam chamados de igreja e nação escolhida. Deus tinha um povo ali sendo escolhido. E o Sinai, as cenas, a história do Monte Sinai são o momento em que eles fizeram aliança, estabeleceram um vínculo maior entre eles, tá bom? Então ali a aliança entre o povo de Israel e Deus se deu no Monte Sinai, tá bom? Então esse povo foi semeado com Isaac, com a promessa, foram resgatados, foram batizados, a colheita inicial foi no Mar Vermelho, mas o Monte Sinai é o local onde ocorreria uma colheita maior, ok? Pela preparação que Deus está conduzindo até aqui. Vejam o que diz Êxodo 19, 5 a 8. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, Deus está propondo aliança, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal. O que Deus está constituindo ali? Uma igreja, um povo que falaria sobre Deus, sobre o amor e as bênçãos de Deus para e as verdades da salvação de Jesus, do Messias, né, para as nações pagãs. Um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. O que estava ocorrendo ali? Uma proposta de casamento, uma aliança, troca de votos, troca de promessas, de fidelidade. Eu abençoarei, prosperarei a sua jornada, as suas famílias, mas vocês precisarão o quê? Demonstrar que são a minha propriedade obedecendo os meus mandamentos, ok? Então, nós estamos vendo aqui cenas impressionantes que vão ser descritas depois no Monte Sinai, trovões, luzes, né, pela luz dos trovões, tremor de terra. Ali está ocorrendo o que espiritualmente a gente poderia falar o casamento, né, entre o povo de Israel e Deus. É o momento onde eles trocam os votos e definem que um seria do outro e um seria fiel ao outro, tá bom? Então, a gente pode já fazer uma conexão aqui, destacando um pouquinho mais pelas cores em branco. O Sinai constitui o local onde vão ocorrer vários eventos ilustrativos do santuário. Um dia da expiação, porque Deus vai expiar os pecados, vai preparar. Não sei se você se lembra quando nós estudamos o santuário no Antigo Testamento, nós mostramos que o Sinai foi uma ilustração do que seria o lugar santo, do lugar santíssimo. Deus
separou o povo para ficar num lugar, os líderes avançaram até um certo nível e altura do monte, e só Moisés, como sumo sacerdote, acedeu diante do trono de Deus para receber a lei. Vocês se lembram? Então é exatamente isso que Deus está mostrando. A seriedade do que é estar presente diante da presença de Deus. Apenas um homem, depois de 40 anos de preparação, né, de mudança do seu caráter, pode estar diante do trono de Deus. E esse homem era Moisés. A festa dos tabernáculos, nós vamos entender um pouquinho melhor qual era de fato o propósito de Deus com aquele evento e o que que ele pretendia para o povo logo na sequência, tá bom? E ali eles foram dedicados à festa da dedicação. Dedicados como? Uma segunda colheita. Um grupo que aceitou conscientemente em liberdade se tornar e ser definido como povo de Israel, ok? Propriedade de Deus. Então, qual era o plano de Deus para o povo de Israel? E vocês sabem, né? A história conta que entre o Monte Sinai e a Terra da Promessa ocorreram 40 anos de peregrinação. Então, não era o propósito de Deus que eles percorressem 40 anos de peregrinação no deserto. O plano de Deus era a consagração espiritual, a purificação dos pecados, né, depois da aceitação da aliança, e expiando esses pecados, eles estariam prontos para ir diretamente para a Terra da Promessa. Esse era o plano de Deus, e não os 40 anos no deserto. Mas vocês conhecem a história, né? É, os mesmos que fizeram a promessa de fidelidade, o povo de Israel, depois da demora de Moisés, eles fizeram um bezerro de ouro, se curvaram diante de algo que eles tinham criado, e ali eles mudaram a história. Não foi Deus, não era o seu propósito, mas Deus adaptou por causa deles. E o deserto teve adoração para esses homens, para que cada um deles morresse, né? E uma nova geração surgisse, pura, né? Purificada. É, e aí surgiu o que nós conhecemos como o Êxodo, né? Os 40 anos no deserto. Então, o plano de Deus era que o povo de Israel passasse do lugar santo para o lugar santíssimo e vivesse diretamente as cenas dos tabernáculos, ou seja, eles pudessem ir diretamente para a terra da promessa, ok? E, infelizmente, o povo escolheu errado e eles tiveram que, né, porque era necessário, expiar os seus pecados numa longa jornada de 40 anos, ok? Mas aí nós podemos também, conhecendo a história, dizer quem foi ou qual foi o homem que passou diretamente do lugar santo ao lugar santíssimo, nas conexões que nós estamos fazendo. Moisés, né? Depois de 40 anos, ele estava em outro nível espiritual, comparado com o resto do povo, e não só porque ele se apresentou diante de Deus e recebeu as duas tábuas da lei, mas quando ele morreu e foi por vontade divina, tem muita coisa que poderia ser falada, mas não vem ao caso aqui. Ele morreu e ele não entrou na Canaã terrenal, né? Ele foi direta depois de ter ressuscitado, ele subiu ao céu e está lá vivo, usufruindo das bênçãos da Canaã celestial, ok? Então ele foi o único que passou diretamente do lugar santo ao lugar santíssimo, ok? Então, só lembrando, né, aquela questão muito interessante que nós vimos quando nós estudamos o Santuário e o Antigo Testamento, e nós mostramos os textos de Ezequiel, etc., né, a matéria-prima da qual essas pedras foram extraídas, né, foi do trono de Deus. São pedras de safira, né? O trono de Deus é constituído por pedras de safira. Nós mostramos os textos. Então, Deus escolheu retirar dali a sua lei, porque a sua lei é a base do seu governo, do seu trono. A sua lei define amor. Por onde você olha os 10 mandamentos, você vai ver que uma pessoa que ama não rouba, não mata, não adultera, é fiel ao seu pai, ao seu próximo, é fiel a Deus, não adultera com outros ídolos, com outras imagens, não tem deuses, certo? Então,
pela perspectiva correta, a lei de Deus configura a maior expressão de amor e cuidado pelas criaturas, né? Obviamente, depois de Cristo, né? Cristo é a maior revelação do amor de Deus. E a lei é uma maneira dele nos proteger, de Deus nos proteger de uma condição em pecado que hoje nós nos encontramos, ok? Então, quando Moisés desceu, vocês vão se lembrar que ele brilhava, o rosto dele brilhava, porque ele permaneceu ao lado de Deus, né, por vários dias. E a sua glória, né, irradiava e refletia diante da presença dos israelitas que estavam em outra condição muito diferente. Ok? Vejam o que diz Jeremias. Qual era o desejo de Deus para com o povo? Jeremias 31, 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Lembrem-se desse texto, vou tentar eu também me lembrar para colocar quando nós falaremos sobre a nossa jornada no santuário. O desejo de Deus para você e para mim é colocar no nosso coração a alegria de guardar a lei de Deus. Hoje nós até podemos guardar a lei por diversas situações ou motivações, algumas honestas, sinceras e até mesmo algumas hipócritas, né? Só para aparecer, só para dizer que estamos bem, que, né, um contexto social religioso, seja lá o que for, por motivação correta ou não, muitos de nós guardamos a lei em alguns aspectos, não todos, mas o ideal e o que Deus deseja fazer através da graça de Cristo é que nós tenhamos a alegria de guardar a lei. Às vezes nós guardamos a lei não tendo alegria. E o que Deus desejava para o povo é o que Deus deseja para nós hoje, ok? Então, eu mesmo, para no passado, para nós hoje, no presente. Levítico 26, vejam o que diz aqui, 2 a 6. Guardareis os meus sábados, um dos mandamentos, estamos citando aqui, né, o quarto. E reverenciareis o meu santuário. Vejam a conexão entre ambos, né? Eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as chuvas ao seu tempo e a terra dará a sua colheita. Você se lembra? As estações, as colheitas dependiam da quantidade e o tempo de chuva. Então Deus está prometendo o quê? Sustento, bênção, prosperidade, se o povo fosse fiel às suas promessas, né? E a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra, ou seja, segurança contra os ataques dos inimigos, que haveriam e muitos. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante. E farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Simples, tanto quanto nós lemos. O problema foi o coração duro, nosso, né, e o do povo de Israel, que nos afastamos dos caminhos de Deus, e por isso nós estamos hoje no nosso deserto. Ok? Então, não foi um mar de rosas a história do povo de Israel. Por quê? Por causa da atitude e resposta à aliança desse povo duro de coração, e não por causa de Deus. Então, qual era o propósito de Deus? Se a gente pudesse colocar numa ilustração do santuário, né? Eles deviam aceitar a esperança, né, de um substituto com a morte do Cordeiro na Páscoa, entregar, né, morrer para uma vida antiga e ressurgir livres como uma nova criatura, né, como um novo povo no batismo do Bar Vermelho e serem santificados pela coluna de fogo, ou seja, aceitar pela fé que quem estava conduzindo aquela coluna e o melhor lugar do próximo destino para montar as tendas era Deus. Eles deviam, pela fé, entender que o pão, o sustento vinha de Deus, e pela fé eles deveriam colher 2 porções na cesta, e pela fé acreditar que no sábado aquele maná não apodreceria, e de fato não apodrecia, né? Eles eram santificados
pela intercessão de Moisés, respeitando a sua liderança, né, religiosa, para que no momento do Sinai eles fossem o quê? Purificados, expiados, para que eles pudessem ser transportados para a nova terra. Estão entendendo aqui o propósito de Deus? Ele pretendia levá-los direto do Sinai para a nova terra. Esse era o propósito. Então, o que nós estamos vendo aqui é que Deus está tentando colocar nesses eventos do Sinai a lei de Deus no coração do povo. Primeiro entregando 2 tábuas e depois mostrando qual era o objetivo de Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo, não tá falhando, não. Tá bom, perfeito. Eu vi uma mensagem aqui, então só para dar retorno, para ver se é uma conexão da quem que está ouvindo ou se tem algum atraso aqui no nosso lado. Tá bom? Obrigado pela mensagem de qualquer maneira. Vamos sempre checar como está a qualidade da nossa transmissão e gravação, ok? Vamos adiante. Então, antes de Canaã, antes da terra da promessa, Deus tinha que limpar o povo. É a mesma coisa conosco. Imagine se um ladrão vai para o céu e ele, pela eternidade, com uma tendência para o roubo, ele vivesse pela eternidade. Ele tentaria o quê? Roubar algo que não precisaria ser roubado, né? Porque estaríamos no céu. Imaginem, ele não desfrutaria das bênçãos. Então, é necessário que esse ladrão, que o povo, retire em liberdade, ele escolha se permitir, né, essa operação da graça de Deus, retirar algo que não combina com a bênção da terra da promessa, tá bom? Então, esse é, na sequência, a fase da santificação. Por isso que esse processo precisa transformar a nossa vida no aspecto de uma causa e consequência. Nós não guardamos os mandamentos para sermos salvos, e sim guardamos os mandamentos porque já somos salvos. Mas quem é transformado pela graça precisa demonstrar obediência, porque Jesus mesmo disse, né? Se me amais, guardais os meus mandamentos. A prova do amor é o quê? A fidelidade. A fidelidade se reflete em quê? Em não correr atrás de outros deuses, né? Em obedecer os mandamentos de Deus. Então, Levítico 23 vai afirmar que, e aí estamos falando novamente do dia da expiação, da festa, etc., né? Que eles deveriam, no dia da expiação, afligir as suas almas, ficar em constrição, em oração e lavar as suas roupas. Eles precisavam se preparar. Então, não é que nós limpamos os nossos pecados lavando nossas roupas, não. Mas Deus estava pedindo isso para que eles tivessem a noção de quê? Limpeza, consagração, seriedade. Era um momento especial. A transformação maior ia ser na mente e no coração, não por fora, mas o complemento, né, de toda essa liturgia era também as roupas e a preparação com as roupas, ok? Vejam o que diz Êxodo 19:10. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas. Aqui Deus está usando a palavra, né, que condiz com o nome do compartimento, lugar santo. O que é santificar? É usufruir daqueles 3 elementos: intercessão, o pão, né, a Bíblia e o Espírito Santo, ok? Para realizar essa fase que nós estamos falando e repetindo aqui, tá bom? Então, mais detalhes dessa questão da santificação. E estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Deus não pode aparecer diante do povo e ele estar de qualquer jeito, porque eles poderiam ter sido eliminados, fulminados por causa da glória, da majestade dele, da sua presença. Eles tinham que aprender essa lição.
e marcarás limites ao povo. Lembram-se os limites? Lugar santo, lugar santíssimo. Ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Era sério. A noção de responsabilidade, de solenidade era muito séria. Deus estava conduzindo tudo isso dessa maneira. Esses elementos não constituem avisos, né? Mas um elemento: nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá, soando a buzina, uma trombeta, né? Essa buzina é um sinal. Já estamos aqui intencionalmente, não estou dizendo que a tradução esteja errada, mas essa buzina, ela poderia ter sido causada esse som por uma trombeta. E isso tem tudo a ver com a festa das trombetas também, um anúncio, porque as trombetas são o quê? Anúncio de que algo solene ainda virá. Qual é a solenidade que segue ao anúncio? A festa da expiação, a expiação do povo, ok? Então, soando a trombeta longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo e lavaram as suas roupas. Assim como Jesus desceu a esta terra, se encarnou e ele nos permitiu, nos deu as ferramentas espirituais para que nós sejamos santificados, ok? E ele nos oferece as suas vestiduras brancas, né, da sua justiça, ok? Então, o anúncio da expiação eram as trombetas, esse som, essa preparação. Então, é muito interessante, porque antes mesmo de Deus solicitar todos os detalhes do santuário, o povo já está vivenciando na pele cenas, né, símbolos, que eles depois repetiriam para concluir, né, passar por todo esse processo, quando eles no deserto passariam por todos esses as festas judaicas, né, as solenidades, a liturgia e todos os símbolos do santuário. Então, Deus queria que essa experiência fizesse parte da história de Israel. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve o quê? Trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. O povo se aproximava de Deus e Deus descia para se aproximar do povo. E a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Ok? E nós já tínhamos comentado, né, de que infelizmente, essa história teve um final, não foi feliz por causa da desobediência do povo de Israel, mas o único que foi expiado, purificado completamente foi Moisés, né? Aquele que tinha o caráter de Cristo, estava disposto a morrer, se possível, for pelos seus irmãos. É, Deus entregou a sua lei para esse personagem, para esse ser, né? Moisés. E ele gravou no seu coração os seus mandamentos. Vamos ver como essas cenas de trovões, né? Esses sons se repetem no Novo Testamento. Vejam que interessante. Apocalipse 11:19 diz: E abriu-se no céu o templo de Deus. Quem? O santuário, né? Não quem, perdão, o que? O que se abriu no céu? O santuário, o templo de Deus. E a arca da sua aliança foi vista no seu templo. Quando é que era acessível a arca da aliança na liturgia do santuário? Apenas no dia da expiação. Então, o Apocalipse está me dizendo: olha, essas cenas são pouco antes de Jesus abandonar o lugar santíssimo, cenas de expiação. E houve o quê? Relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Os mesmos elementos do Êxodo.
ok? Então, antes de Deus limpar completamente o pecado do planeta Terra, o que Deus vai fazer? Vai expiar, vai purificar, e para os ímpios será um castigo, e para os justos será uma limpeza, uma purificação. Vocês já ouviram falar das pragas? O que que acontece ao fim da expiação nos últimos dias? Logo depois, né, de findada a intercessão de Cristo no santuário celestial, vai ocorrer o quê? O derramamento das pragas, que cairão apenas sobre os ímpios. E por que que eles são destruídos? Justamente porque eles não aceitaram iniciar o processo, muito menos terminar esse processo de transformação que bondosamente em liberdade Deus oferecera por muito tempo a todos esses seres, ok? Vejam o que diz Apocalipse 16. E a grande cidade fendeu-se em três partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, a mesma palavra, né? Estamos usando apenas concordância. Pedras do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Então o texto está dizendo que houve uma grande saraiva, não é? No momento em que aparecem cenas da expiação. O que são essas pedras? Será que são pedras de gelo, granizo? Será que são pedras de outro elemento? Ezequiel 38, 22 diz o seguinte: E contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva. De quê? Pedras de fogo e enxofre farei chover sobre ele e sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Está descrevendo a destruição de Satanás, né? Então, pedras de fogo. O que diz ainda o texto de Apocalipse 16? E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra, tal foi esse o tão grande terremoto. Vocês entenderam de que as cenas são praticamente iguais? Antes da terra da promessa, vem a expiação, a limpeza do pecado, tanto no Israel antigo quanto no Israel moderno e com a humanidade como um todo, ok? Então Deus vai separar os grupos e ele vai utilizar as pragas, ok? Para fazer essa separação. E isso vai ocorrer semelhantemente ao que ocorreu no Monte Sinai. O que Deus vai revelar antes da segunda vinda de Jesus? É uma pergunta que eu lanço aqui. Se o Sinai já nos traz elementos alusivos aos últimos dias, o que Deus apresentou para o povo nesses momentos de trovões, saraiva, né, terremoto, etc. Não foi o que Deus entregou nas mãos de Moisés? Não é a lei de Deus que está esquecida? Não é um mandamento que foi mudado, que foi esquecido? Deus vai permitir que a lei de Deus, a arca do concerto, seja achada. Deus vai permitir que os 10 mandamentos apareçam antes, né? E durante, perdão, o derramamento das pragas, para que todos entendam de que a sua lei não mudou e a base do seu governo está ali, ok? Então, nós estamos profetizando, entre aspas, né? E não sou eu, obviamente, estamos só profetizando, olhando para o passado, né? E trazendo alguns vislumbres dos textos apocalípticos aqui. Então, esses dois grupos serão separados como, né?
a lei de Deus fará a graça de Deus, perdão, fará uma transformação no coração dos filhos de Deus, de maneira que a lei dele esteja no coração, ok? Para que eles possam obedecer e serem fiéis. Então, no Apocalipse, nós vemos de que quem será salvo guarda os mandamentos de Deus, guarda o sábado, não recebe a marca da besta, etc. E não guarda os mandamentos de Deus por legalismo, por fanatismo, não. Guarda porque Deus se agrada e porque os mandamentos não são pesados para quem ama a Deus, não é? Então, não é por querer agradar a Deus, é porque a graça que já transformou o seu ser se manifesta numa obediência pura, né? E aqui nós fazemos um comentário bem curtinho, né? Guardar os mandamentos de Deus ao pé da letra não se constitui em legalismo. Legalismo é você guardar um, dois, três, ou que seja, tentar guardar os mandamentos de Deus e você achar que por isso você deve receber de Deus alguma bênção a mais especial comparada com aqueles que não guardam os mandamentos de Deus. Então, às vezes, como cristãos, nós julgamos errado alguém que leva mais a sério a guarda dos mandamentos de Deus do que eu e dizemos que essa pessoa é legalista. Triste, né? Talvez essa pessoa esteja numa jornada espiritual mais elevada do que nós. E por isso ela está nessa tentativa. Então nós não podemos julgar aquele que não está guardando ou está iniciando essa jornada, e muito menos aquele que já está há mais tempo ou há menos tempo na igreja, mas está levando as coisas com maior seriedade do que nós. Legalismo não tem nada a ver com o que a gente às vezes coloca na nossa mente. Querer guardar os mandamentos de Deus é bom, é necessário, é um resultado da graça, né? Se guardar os mandamentos de Deus fosse algo errado, o maior legalista seria o próprio Cristo, né? Porque ele guardou todos os mandamentos de Deus e ao pé da letra e sem mancha, tá? Então, fechado esse parênteses, né? Nós continuamos comentando essa questão de que a lei tem a sua função, não para salvar e sim para mostrar que nós precisamos de mais graça, né? Êxodo 31, o que diz? E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, ok? Duas tábuas de pedra escritas pelo povo de Deus. Aqui, em um outro parênteses, tá? É só para responder uma pergunta muito curiosa. Quem escreveu a lei de Deus? Foi o Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Vamos tentar usando uma concordância e responder, ok? Nós sabemos que há um propósito comum para eles. E deu Deus a Moisés. Quem escreveu foram escritas pelo dedo de Deus. Isso todos vocês já sabiam, ok? Mas o que é o dedo de Deus? Mateus 12, 28 vai dizer assim: Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Mas, Lucas 11, 20 diz: Mas se eu expulso os demônios, ou seja, está falando a mesma coisa, né? Pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. O que nós estamos dizendo aqui é que o dedo de Deus, numa forma humana de se escrever, né, de se mostrar, de aparecer, representa o Espírito de Deus, porque Deus é o Espírito, ok? Então, não pensemos necessariamente que uma mão gigantesca escreveu com fogo, né, as tábuas da lei. Não, foi o Espírito que tão poderoso quanto uma mão grande, forte, etc., como o fogo, Deus, que é Espírito, se materializou, né, na figura humana, para nós entendermos, na figura humana de um dedo, o dedo de Deus, tá bom? Então, só para a gente ter essa resposta. Então, vamos adiante aqui. Então, qual é o propósito de Deus? Deus vai entregar a sua lei como a norma que rege o pacto, a norma que rege a aliança. Quando você se casa com alguém, né, você faz um voto, uma promessa de fidelidade. Então, esse é o seu compromisso. A lei de Deus é o compromisso que o povo de Israel assumiu
de obedecer ao seu Deus para que eles manifestassem esse acordo mútuo, né? Essa questão da fidelidade e da aliança, ok? Então, dito isso, é, esse slide é só para mostrar a mesma coisa da figura anterior, e aqui só para recapitular, ok? O plano de Deus era retirá-los do Egito, transformar, né, através de um processo, aceitando o sangue do Cordeiro, serem batizados no Mar Vermelho, iluminados pela coluna de fogo, alimentados com maná, entender que era necessário ter um intermediário entre Deus, né, e o povo, que seria Moisés, figura de Cristo, e que Deus, entregando a sua lei, né, para eles e eles sendo espiados, eles iriam direto, logo depois, na sequência, alguns dias depois ou algumas horas depois, para a nova terra. Pelo mapa, e isso é muito claro e é muito nítido. Eles iriam pelo atalho, pelo caminho mais curto, ok? Mas qual foi a história? Qual foi a escolha de Israel? Que aqui eu coloquei em negrito, né? Pouco antes de receber a lei de Deus, eles construíram um bezerro de ouro e se corromperam e foram atrás de outros deuses. Uma outra cena, eles poderiam ter manifestado, né, diante da opção em Cades Barneia, quando Deus pediu para Moisés enviar 12 espias, apenas dois manifestaram fé e 10 manifestaram incredulidade, representando a maioria do povo. Por isso se iniciou a jornada dos 40 anos no deserto. Então, o deserto, né, eles passaram por um verão, falando aqui em termos de estações, né, um verão seco, sem colheitas, ok? E durante os 40 anos, Deus tentaria colocar a sua lei no coração do povo, para eles entrarem na terra da promessa, ok? Então, aqui nós poderíamos falar muita coisa, mas vocês conhecem muito bem a história, né? Eles estavam às portas da nova terra, às portas. Bastava eles confiarem, o poder e os milagres seriam feitos por Deus. Mas eles escolheram errado, ok? Então, apenas Josué e Caleb receberiam uma bênção pela confiança que eles manifestaram. E se a gente pudesse falar, né, conectado com as festas judaicas, nos planos de Deus estava passar da festa das trombetas pelo dia da expiação e, na sequência, a festa dos tabernáculos, ou seja, eles já morando nas moradas da promessa da terra da promessa, ok? Então, não ocorreu assim, a festa dos tabernáculos foi deslocada para depois do deserto dos 40 anos de peregrinação. Então, nós poderíamos dizer que o deserto os santificaria, ok? Assim como a nós, o deserto está nos preparando, nos está pulindo com as suas e as minhas lutas, com as suas e as minhas dificuldades, com os desafios que o deserto e morar aqui nessa terra trazem. Tudo isso é necessário para que nós sejamos transformados pelo poder e pela graça de Deus, ok? Depois de 40 anos, eles estando praticamente, né, não completamente prontos, ocorreriam ainda cenas muito intrigantes, né? Balaão tentando, é, pago por um rei pagão, amaldiçoar, mas já não era mais possível. O plano de Deus já estava concretizado. A única coisa que conseguia fazer era o quê? Abençoar esse povo. Satanás mudou o método. Se não foi pela bênção dita por um profeta, né? Ele enviou o quê? Mulheres, as mulheres de Moabe, e elas sim corromperam parte do povo na véspera da entrada da Terra da Promessa. E os homens tiveram relações adúlteras com as mulheres imorais de Moabe, ok? Deus, então, ele foi até o santuário. Se a gente pudesse citar é, Números 25, né, nesse momento, a ilustração da expiação, vocês se lembram? As pragas no futuro, um castigo. Deus precisava limpar e eliminar aqueles que estavam com o pecado no seu coração.
Então, em Números 26, Deus mandou o quê? Deus mandou contar o povo. Então, Deus espia em Números 25 o povo, e depois Deus manda contar, separar os dois grupos. Ok? Vejam que está escrito em Coríntios, estamos de novo indo para o futuro aqui, né? Em referência a Números 25 e 26. E não nos forniquemos, como alguns fizeram. Alguns deles fizeram. Fornicar com o quê? Os do passado, os de Israel, com mulheres, né? E nós com igrejas, com filosofias, com paganismo, né? Com as heranças de Babilônia. Não nos forniquemos. E caíram num dia quantos? 23.000. Deus eliminou mesmo. Ele avisou e ele cumpriu quem fornicou. Então, assim como no passado houve matança, de fato, para os ímpios, depois de proposta a aliança, depois de feitas as promessas, depois de dado as ferramentas para transformar e colocar a lei de Deus no coração, Deus dá a consequência, né, e o resultado das escolhas humanas. E no futuro não será diferente, né? Vai ocorrer uma expiação final, as pragas, a ira de Deus vai se manifestar diante daqueles que não escolherem se livrar do pecado dentro do coração deles, ok? Então, quando Jesus sai do lugar santíssimo, termina o tempo de graça, as pragas são derramadas, e Deus tem dois grupos já separados: os ímpios e os 144.000 que já cumpriram a sua função de chamar aqueles que abandonariam a Babilônia para fazerem parte do grupo dos salvos, né? Então, conexão total, dia da expiação, Monte Sinai, números 24 e 25, com as pragas do Apocalipse e como Deus vai conduzir no futuro, assim como conduziu no passado. Vejam que está escrito em 1 Reis, né? 8. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei Salomão na ocasião da festa. E aqui nós estamos falando de terminada a peregrinação e o êxodo no deserto. Terminou e ele já, o rei Davi conquistou, Josué já passou toda a história, né? Os juízes, Salomão em paz e prosperidade, já com todos os territórios conquistados, ele construiu o templo, né? Estamos já na nova terra nesse momento. Então, na ocasião da festa, qual festa? No mês de Etanim, que é o 7º mês. Ou seja, aqui essa descrição está nos dizendo a festa dos tabernáculos ocorreria na época de Salomão. Você se lembra quando a gente comentou lá no início? O santuário é a lupa que nos permite fazer a leitura melhor e correta, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então, esse momento é a festa dos tabernáculos, após a expiação, né, e a purificação do povo no deserto. E assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Já começam aqui a serem citadas palavras que falam a respeito da eternidade, né? Assim, no futuro, não vai ocorrer o mesmo? Quando será o fim do nosso deserto? Quando será o fim da nossa jornada aqui nessa terra? Depois das pragas, Jesus volta, nos leva para o céu, a terra é transformada e o êxodo termina. O deserto cumpriu a sua função e nós estaremos aonde? Na terra da promessa, na terra restaurada. Não é bonito isso? Deus vai cumprir os seus planos, se nós assim permitirmos na nossa vida, e o processo terá um fim já previsto para quem estuda o santuário, né, e a Bíblia, e poderá usufruir dessas bênçãos, né? Então o povo se estabeleceu na época de Salomão na Nova Terra, e ali nós vemos cenas muito interessantes, né? Como Deus estabelece a sua morada, a tenda com os elementos transitórios de transporte é guardada, né? Arquivada, não ocorre mais, não há necessidade mais de mudança de local, porque agora a terra já é deles, e ali se construiu um santuário de pedra, né?
é algo que não seria movido tão facilmente. E Salomão celebra e dedica no dia na festa né, da dedicação, apresenta o povo uma colheita final, né? O povo já está na terra da promessa e eles vivenciam a festa dos tabernáculos, mesma coisa que ocorrerá no futuro, não é? Então, como eu disse, né? Novamente, nós precisaremos percorrer essa jornada e nós não estamos falando, estamos dando pinceladas por enquanto de como será a nossa jornada, mas será uma réplica da jornada do povo de Israel, passando por todos esses simbolismos de salvação. A lei no coração do povo, entender o sacerdócio dos levitas, expiação dos pecados, serem dedicados e apresentados como uma colheita maior e mais intensa, depois dos ímpios serem eliminados, para vivenciarem a bênção das moradas eternas, né? Nesse caso, no povo de Israel, as moradas da terra da promessa Canaã terrena. Que Deus nos abençoe para que nós aceitemos esse chamado, que essa figura apenas ilustra, né, do nosso querido Salvador Jesus. Ele é o Cordeiro, ele é o sacerdote e daqui a pouco se tornará o juiz. Qual é a resposta que nós estamos dando para esse Jesus? Quando ele é o Cordeiro, nós aceitamos o sacrifício dele. Mas como nós precisamos continuar o processo, nós precisamos nos batizarmos para dar sequência a esse processo, para nos tornarmos discípulos dele, iniciando em aceitação a uma aliança, né? No nosso deserto, não significa que estaremos prontos para ir para o céu depois do batismo, não é isso, mas estaremos junto dele, com ele, para iniciarmos no nosso deserto o processo da santificação. Tá bom? Então, que Deus permita que nós caminhemos em confiança e de maneira fiel às promessas de Deus, esse período de deserto, continuando o processo da santificação. Vamos terminar com uma oração no nosso estudo de hoje. Nosso querido Pai, nosso bom Deus, Senhor, te agradecemos por esse estudo maravilhoso, por todas as simbologias que o Senhor utilizou, os eventos, preparando o povo, e por todo o legado que essas verdades trazem até nós. Perdoa, Senhor, nossas falhas, nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque nós temos hoje dificuldades, nós temos provações, nós temos momentos de atribulados, porque são eles que nos lembram que nós precisamos de Ti. São eles que nos lembram de que a nossa natureza é corrompida, nós precisamos da Tua graça para transformar a nossa vida, para que sejamos novas criaturas a cada dia, Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito. Permita que todas as pessoas que estão aqui, neste momento, ao vivo, e depois assistindo esses vídeos e as gravações, possam aceitar e entregar a sua vida a Ti. E iniciar, continuar, até um dia completar esse processo chamado salvação. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.